Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Hoje, e todos os dias, né, amados? Mas hoje em especial, nós precisamos compreender um pouco mais da vinda do Senhor Jesus. E se você não conhecia a história com riqueza de detalhes, hoje você vai conhecer. Nós vamos fazer uma exposição do dia mais aguardado pela humanidade, que é o dia do nascimento do nosso Salvador. E em Lucas 2, no versículo de número 13, vai relatar o primeiro Natal. O primeiro Natal, a primeira festa de Natal. E houve uma festa realmente. E não foi uma festa pequena, não. Foi uma festa muito grande e abençoada. Porque às vezes a pessoa ela pensa, pastor, o que eu tenho que fazer no Natal? Aqui nessa passagem, nós vamos ver que no dia em que se comemora o Natal, não importa se é dia 25 de dezembro, ou se é no mês de abril, como teologicamente nós podemos chegar mais próximo. Mas o que é feito em relação ao nascimento de Cristo? Lucas 2, versículo de número 13. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, olha. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém, amados? Vou ler mais uma vez. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial. E, amados, quando se fala da multidão do céu, é algo incalculável. É algo incalculável. Para você ter uma ideia, 1/3 dos anjos do céu é maior do que a população que há em toda a Terra, em todo o planeta Terra. E quando detalha aqui, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, ou como estão na maioria das Bíblias, aos homens de boa vontade. Você crê que Deus ele vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de viver, de estarmos de pé, de estarmos aqui nessa noite para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra e aprender, meu Pai querido, acerca da vontade do Senhor. Então, meu Deus, que nessa noite, meu Pai, o Senhor nos ensine o verdadeiro sentido do Natal, porque, meu Deus, nós queremos compreender ainda mais acerca da tua vontade e do teu querer. Então, meu Deus, tira toda a nossa incapacidade nessa noite, que cada pessoa que está aqui, ela seja, meu Deus, alcançada pela tua presença maravilhosa, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque nós vamos cruzar dados e informações da palavra de Deus para nós traçarmos o que realmente aconteceu desde o dia do nosso Salvador ter nascido aqui na terra. E amados, hoje é o dia em que o mundo separou, o mundo inteiro separou para se comemorar o natalício de Jesus, porque a palavra Natal faz menção ao nascimento de alguém. E o natalício do nosso Salvador, o nascimento de Cristo, ele já era aguardado desde as antiguidades, igual, por exemplo, no Antigo Testamento, o nascimento de Cristo
ele já é aguardado desde, por exemplo, ali de Gênesis 3,15, aonde se tinha a profecia que a semente da mulher, ela venceria a serpente, pisando na sua cabeça, depois que ela lhe ferisse o seu calcanhar. E amados, Jesus, somente ele, é a semente da mulher. Porque todo ser humano que há na terra é semente do homem. Somente Jesus, através do seu nascimento de uma maneira sobrenatural, ele é a semente da mulher. E Cristo, ele vem no Antigo Testamento, através de várias tipificações, já sendo anunciado a sua missão aqui na terra. Igual, por exemplo, quando Deus, ele fala assim com Moisés: ô Moisés, eu quero que você me faça um tabernáculo, que eu quero habitar no meio do meu povo. Você vai fazer para mim uma tenda móvel, e nela vocês irão fazer as tuas tendas em volta, e ali me buscareis. O tabernáculo, ele já falava dessa obra de Cristo, que Deus desceria do céu, habitaria na terra, no meio dos homens, e tem que ser dessa forma. Cristo, ele tem que ser o centro de todas as coisas, assim como o tabernáculo. Você vê que ele é o tabernáculo de Deus com os homens, ele tem que estar no centro e todas as coisas ao redor dele. Igual, por exemplo, ali no Egito mesmo, aquele cordeiro pascal, no qual ele tinha que ser sacrificado, e o sangue dele tinha que estar na frente da casa, porque na casa que tivesse o sangue do cordeiro, ali na frente, a morte ela não entraria, o mal não entraria ali dentro. E amados, assim é na vida daquele que é servo de Deus. Quando o sangue de Jesus está na frente, está diante dele, a vontade de Deus, ela também estará diante dos teus servos, e nada, nenhum mal, nada que é obra do maligno, a não ser a vontade de Deus, entrará dentro da tua casa, dentro da tua família, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, desde a antiguidade, já se anunciava acerca desse dia, o dia mais glorioso que é aguardado desde a fundação do mundo. Mas como que foi esse nascimento, amados? Quando chegou o tempo dessa profecia se cumprir, a palavra de Deus diz que Jesus, ele estava na forma de Deus, semelhante a Deus, e ele foi se aniquilando, se diminuindo, a ponto de tomar forma de homem. Ele que é semelhante a Deus Altíssimo, ele que é semelhante ao Pai, ele foi se reduzindo, a ponto de diminuir tanto, se encarnar e entrar em forma de homem. E o nascimento de Cristo, ele aconteceu de uma forma tão sobrenatural, porque diz a palavra do Senhor, que o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, ele vai fazer 2 visitas na terra. Primeiramente, ele vai direto para Judá, na casa de Zacarias e Isabel. E Zacarias, ela era uma mulher que já estava um pouco... Zacarias e Isabel já era uma mulher um pouco mais avançada em idade. E ainda por cima ela era estéril e orava muito para ter um filho. Orava demais, por causa que ela queria, porque queria que Deus, ele tirasse esse opróbrio, essa vergonha da vida dela de não poder gerar. E diz a palavra do Senhor que a primeira visita foi na casa dela. Porque quando ele chega na casa de Maria, ele vai dizer para Maria o seguinte: olha, você é favorecida por Deus. Você é favorecida. E olha, eu estive primeiramente na casa da sua prima Isabel e ela concebeu.
para provar que não há impossível para Deus. Primeiro, ele anuncia que para Deus não há impossibilidades, que até o ventre da estéril, daquela que estava envergonhada, começou a frutificar e a gerar. E, consequentemente, ele começa a apresentar o plano de Deus na vida de Maria. E eu quero que você veja comigo aqui, em Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 26, nós vamos fazer algumas leituras um pouco mais longas, mas vai ser de muita valia para o nosso entendimento. Diz aqui, Lucas 1, versículo 26, diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este te será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele está dizendo, você vai gerar o Filho de Deus. E aquela mulher ouvindo tudo isso, o anjo falando com ela, você vai gerar o Filho de Deus. Eu tive na casa da sua prima, e tem 6 meses que ela já concebeu, e Isabel parecia que era velha demais para ter um filho, mas Maria parece que é nova demais para ter um filho. E ele vai dizendo o plano de Deus para a vida dela. Olha, você vai ter um filho e ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele é o Filho de Deus na terra. Ele tomará o trono de Davi para todo sempre. Diz aqui no versículo de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Maria, ela foi uma grande mulher. Você tem que entender que Maria, ela está prometida para José. Eles não são casados ainda. Mas, amados, quando havia um acordo perante a lei judaica, qualquer tipo de relação fora dali seria conhecida como um adultério. O adultério perante a lei é passível de apedrejamento. Sabe o que Maria está dizendo para o anjo? Podem me apedrejar desde que se cumpra em mim a vontade de Deus. Ela está dizendo para o anjo: eles podem falar mal de mim, desde que em mim esteja cumprindo a vontade de Deus. Ela está deixando muito claro, ela sabe do que ela vai passar. Ela pode passar pela morte, mas ainda que ela venha morrer, ela prefere desde que se cumpra nela a vontade de Deus. Maria é uma grande mulher. Ela tem esse entendimento e ela prefere passar por qualquer situação, qualquer tribulação, do que não fazer a vontade do Senhor. E aí, a gente começa a ver alguns problemas até em nós mesmos, que não queremos passar por tribulações,
que não queremos passar por momentos difíceis, mas e se for a vontade de Deus? E se for, ela sabe o que ela pode vir a ocorrer contra a vida dela, ela pode até morrer. Mas desde que se cumpra a vontade de Deus, para ela está tudo bem. Para ela está tudo certo. Porque, meu irmão, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Continuará sempre vivo na presença do Senhor. E Maria, depois que ela tem essa notícia, ela foi para a casa da sua prima Isabel. Ela sai dali de Nazaré e vai para a Judéia e fica ali 3 meses. E aí João Batista, dentro do ventre de Isabel, vai ali profetizar, vai sorrir ali dentro. Isabel, ela vai entrar ali no mistério de Deus e vai começar a profetizar e olhar para Maria e dizer para ela: bendita é tu entre as mulheres, porque dentro do teu ventre está o meu Senhor e o meu Salvador. Ela começou a profetizar e 3 meses se passaram. Só que José, ele não sabia dos planos de Deus. E de repente, 3 meses depois, porque João Batista ele vai nascer, Isabel ela retorna para Nazaré com aquela barriguinha de grávida de 3 meses. José, 3 meses sem ver a mulher. Ela chega com aquela... Um dia ela sai magrinha, no outro dia ela volta com aquela barriguinha. Imagina o nó na cabeça do homem. Imagina como que as pessoas em volta começaram a fazer piadas com José. Outros dando até parabéns para ele. Parabéns, José. Oh, maravilha, hein? E ele ali, poxa, não fiz nada. A mulher está grávida. 3 meses sem ver ela. Ela me traiu. Ela teve lá na casa da prima dela, conheceu alguém nesse período, mais interessante do que eu, e foi e me traiu. Ele, com certeza, na mente dele, foi isso que passou, porque diz a palavra de Deus, que para que ele não fizesse o escândalo e ela viesse sofrer, ele pretendia deixá-la em secreto. O que José ele iria fazer? Ele iria embora para uma outra cidade, para todo mundo pensar que ele abandonou Maria e começasse a falar mal dele. Quer ver comigo? Vamos aqui em Mateus, capítulo de número 1, no versículo de número 20, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 20. Vou ler o versículo de número 19. Diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José está pensando, olha como que os pais aqui que criaram Jesus, eles não são qualquer pessoa. José, diante de tudo isso, ele pretende sair secretamente, que caia nele a culpa, que eles xinguem a ele, mas não xinguem Maria. Que caia sobre ele, que ele ganhe nome de malfeitor, que ganhe o nome de não ser homem, mas que não aconteça, que eles não matem ela. E hoje em dia nós vivemos em tempo que o povo gosta de expor tudo. Gosta de expor tudo e gosta de tocar a trombeta do que está acontecendo. O povo faz escândalo. Aconteceu aqui agora, olha. José ele podia ter posto a boca no trombone, mas ele prefere sair em secreto do que trazer problema para a vida dessa mulher. E se fosse você, hein? Pastor, eu ia acabar com a vida dessa mulher agora. Ia chamar todo mundo, tá vendo aqui a adúltera aqui, ó. Olha que santinha do pau oco, ó. Falou que era virgem, mas aqui é o tamanho da barriga, é filho. O que tem aqui não é meu, não. Mas José, ele mantém o silêncio para não trazer a morte para essa mulher. Olha que homem justo, que homem digno. E aí diz que ele, pretendendo sair em secreto, o anjo em sonho começa a falar com ele: não larga ela, porque não teve pecado nenhum. Esse filho não é gerado de adultério nem de pecado, é gerado pelo Espírito de Deus.
porque o que nela foi gerado é do Senhor. E ela dará à luz a um filho, versículo 21. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Olha o que José está fazendo. Maria, o anjo do Senhor, ele me falou, e a sua história ela é verdadeira. Então, fica tranquilo que eu não vou te abandonar, eu te amo da mesma forma, mas eu não vou encostar em você enquanto você não conceber esse filho, o Filho de Deus. Então, nós vamos continuar dessa forma. E eles ficaram ali em Nazaré por aproximadamente mais 5 meses e meio. E quando Maria está com 8 meses e meio, aquele barrigão, né? Porque havia uma profecia que o Filho de Deus, ele não poderia nascer em outro lugar que não fosse Belém. Ele tinha que nascer em Belém. E eles estão em Nazaré. Então Deus ele começa a mexer com o governo terreno. E diz a palavra do Senhor que vai haver um recenseamento. E o censo era uma obrigação que todo morador da cidade ele tinha que ir ali e comprovar que era um cidadão nascido naquele lugar. Cada um tinha que voltar para sua cidade natal. Mas José, ele nasceu em Belém porque ele é da raiz de Davi, mas Maria não é. Por que então que José ele não deixou Maria grávida? Ô Maria, você já está com a barriga grande, você já não pode mais andar. Fica aqui em Nazaré que eu vou lá, faço o recenseamento e volto. Mas José, ele sabe que o falatório está muito grande. Ele não é casado ainda. Como é que a mulher está grávida? A barriga está grande desse jeito. Você não vê o jovem que não vigia, o casal que não vigia, e o filho chega antes do casamento, o falatório, ele vem. Vem ou não vem? Sim ou não? E não era diferente com Maria. Então José, ele leva Maria junto consigo para que as pessoas não viessem oprimi-la. E quando eles chegam ali em Belém, diz a palavra do Senhor aqui em Lucas, capítulo de número 2, vamos voltar lá em Lucas. Eles estão ali para se recensear e a cidade está lotada, amados. Imagina só, se tivesse um decreto assim, ó, todo mundo que nasceu aqui em Birité, tem residência aqui, vem para cá e fica nessa cidade, que nós vamos contar a população. Não ia caber de gente aqui. Não ia caber, ia aumentar tudo, as pessoas iam comprando tudo, e foi isso que aconteceu em Belém, uma cidade pequenininha. Diz aqui em Lucas 2, no versículo de número 4, diz a palavra do Senhor o seguinte: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa de Davi e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eles estão, amados, ali em Belém. E Belém quer dizer casa do pão. Diga, casa do pão. Mas Jesus, quando ele que é o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, ele não tem lugar na casa do pão. Não tem lugar para ele na casa do pão. A cidade está muito cheia. José ele chega na estalagem e fala: olha, minha esposa está grávida, tem lugar aqui dentro, dê uma preferência, ajuda a gente. E ele fala: a cidade está muito cheia. Na casa do pão não tem lugar para o pão da vida. Jesus, que é a raiz de Davi, na cidade de Davi ele não tem lugar. Não parece uma ironia? E aí diz que Maria cumpriu os dias, a hora, a bolsa estourou.
no tempo que ela está com a cidade lotada, e ninguém acode, ninguém dá lugar. Então, diz que eles vão entrar ali perto num campo de pastores, e tinha uma estrebaria ali, uma espécie de um curral, e ali dentro ela vai dar à luz ao seu filho, o primogênito de Deus, o filho de Deus. E diz aqui a palavra do Senhor que ela vai pegar o menino, enrolar ali no manto, ela vai pegar uma manjedoura, e a manjedoura é o coxo que o animal ele come, que ele bebe. Ela deve ter pegado ali algumas palhas, colocado, feito uma caminha e colocou ele deitado ali. Pensa bem, amados. Nenhuma criança em toda a terra, ela nasce desse jeito. Algumas pessoas nascem em casa. O pessoal que mora no interior tem a parteira, mas eles tentam montar um aparato. Algumas crianças, por causa da força da natureza, nascem num carro, dentro de um ônibus, mas isso é muito raro. Mas Jesus, ele está nascendo dentro de uma espécie de um curral, pela vontade de Deus. Sabe por quê? Porque um curral, uma estrebaria, não é o lugar ideal para se nascer uma criança, mas é o ideal para se nascer um cordeiro. E Jesus, ele entrou nesse mundo como cordeiro de Deus. Ele entrou como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele tinha que nascer dessa maneira. Foi a permissão do nosso Deus para que o filho dele, desde a sua missão, desde o seu nascimento, já ficasse muito claro o que tinha que ser feito. E ali Jesus, ele nascendo, diz a palavra do Senhor, que perto ali mesmo em Belém, havia alguns pastores cuidando de ovelhas na vigília da madrugada. Eles levavam as ovelhas à noite para pastar, e diz aqui a palavra do Senhor, no versículo de número 8, Lucas 2, versículo 8, e os pastores eram os mais desprezados. Até hoje, pastor é desprezado, você não vê? Às vezes a pessoa fala, o pastor tem que trabalhar, pastor não é profissão, pastor é isso, pastor é aquilo. Sempre foi desprezado. Para você ter uma ideia, pastorear era trabalho de um escravo ou de um filho mais novo, era uma função mal vista demais. Mas, amados, os pastores, eles sempre são os primeiros a receber as notícias do céu. Diz aqui, que ali os pastores pastoreando o rebanho, diz aqui, versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E aí, amados, quando eles anunciam o nascimento de Cristo, comemorou-se o Natal no céu e na terra. Diz aqui, que subitamente, na hora que eles deram a notícia, para a primeira pessoa que não estava envolvida naquele núcleo, diz aqui, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Olha o Natal sendo comemorado aí. Jesus nasceu, o céu entrou em festa. Jesus nasceu, haveria paz a partir daquele momento na terra, paz de verdade, não paz apenas de momentos, mas paz de espírito, paz no meio da tribulação, no vale da sombra da morte, aonde quer que esteja, porque Deus estará juntamente com o teu povo. E agora o anjo está anunciando isso para aqueles pastores, amados, e eles vão receber essa notícia do céu, e houve grande júbilo. Por isso que nós comemoramos. Nós glorificamos a Deus por Jesus ele ter vindo.
Nós temos que no Natal lembrar desse nascimento, assim como no céu foi lembrado. Com júbilo, com alegria, glorificando a Deus por amar o povo tanto que entregou o seu filho. A profecia mais esperada se cumpriu. O menino, ele nasceu, o filho de Deus. Deus está habitando na terra agora. Vai haver mudança, vai ter boas novas, vidas vão ser transformadas. Então, quando Jesus ele vai nascer, ali eles vão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas não foi somente para os pastores que Jesus, que eram desprezados, que ele vai aparecer. Houve grande festa, mas Jesus, ele até hoje ele incomoda muita gente. Você vê que ninguém incomoda mais o mundo do que Cristo. Você vê que ninguém tem tanta raiva de Hitler mais, que matou um monte de judeus. Ninguém tem raiva de Alexandre o Grande, que por causa da sua fúria e do seu poder, fez reis se ajoelharem diante dele. Ninguém tem tanta raiva, ninguém toca no nome de Osama Bin Laden. Mas de Jesus, você vê que tem muita gente que tem raiva dele. Tem um programa na Netflix, Porta dos Fundos, que eles querem todo ano descaracterizar Jesus. Eles têm raiva dele. Por isso que quando Paulo ele está seguindo, ninguém tem raiva de cristãos, tem raiva de Jesus que habita em você. Do Deus que você serve. Mas sabe por quê? Porque Jesus ele está vivo. Se ele tivesse morrido, ele já tinha caído no esquecimento há muito tempo. Mas ele vive pelos séculos dos séculos. E ele viverá por toda a eternidade. E aqueles que creem nele viverão eternamente. Você não vê ninguém, a igreja, ela não é perseguida diretamente por ser igreja. Você não vê Paulo, no dia que ele tem um encontro com Jesus, Jesus ele fala, Paulo, por que me persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja, o ódio de Cristo. Mas é porque ele vive eternamente. E vai acontecer, amados, algo sobrenatural, não somente ali em Belém. Em outro canto da terra, mais precisamente ali onde está a Pérsia, Deus ele também vai se manifestar na vida de outras pessoas, que é aqui em Mateus capítulo de número 2, no versículo de número 1. Repare que os pastores que a Bíblia fala, eles estão ali pertinho em Belém. Eles mesmo dali do pasto, eles vão lá ver o menino e eles o veem numa manjedoura. Mas diz aqui em Mateus 2, no versículo 1, que em outro canto da terra, diz a palavra do Senhor o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Repare que não é ali pertinho, é lá no Oriente, que vieram, que eles vão ver algo e eles são tratados como magos. Veja que não tem reis magos, igual a tradição ela diz. E muito menos não diz que é 3 reis magos, não tem disso. Por que se chega ao número 3? Por causa da quantidade de presentes que Jesus ele ganhou ali. Mas a Bíblia não diz que tinha 3 e muito menos que eles eram reis. Eles eram magos, mas magos de ser astrônomos, de observar o céu, de ver em estrelas, de observar ali estrelas lá no Oriente. E diz aqui que eles provavelmente eram prosélitos, e o prosélito é aquele que é de uma outra nacionalidade e crê no Deus de Israel. Diz aqui que esses homens, por causa dessa estrela, eles vão virar Jerusalém de cabeça para baixo. Diz aqui no versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Eles chegam ali
em Jerusalém, dizendo: aonde está a estrela, o Filho de Deus? Porque nós viemos a adorá-lo. E amados, eu quero abrir aspas aqui para dizer para você que tem muita gente adorando estrela, mas não é Jesus, não. Adora o homem, o cantor, mas esses homens estão tão convictos que eles falam: nós vimos a sua estrela e viemos aqui para adorá-lo. Nós viemos aqui a Jerusalém, na casa de paz, onde o príncipe da paz nasceu, para adorar a ele. E é por isso, amados, que quando você vem para a casa de Deus, não pode ser com outro intuito a não ser adorar aquele que é a estrela de Deus, a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus Cristo, o Rei da Glória. É Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor no céu e na terra. Não é o homem. Louvado seja Deus. E eles vão começar a perguntar para todo mundo. E perguntaram a cidade inteira, a ponto de chegar lá no palácio do rei Herodes. Diz aqui, versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Tem os homens procurando saber quem é o rei dos judeus. E Herodes, ele se auto-intitulava rei dos judeus também. Sabe por quê? Porque Herodes, ele fez muita coisa em Jerusalém. Para você ter uma ideia, ele ampliou o templo, ele fez obras grandiosas ali em Jerusalém. Então, Herodes, ele era um misto de pessoas que gostavam dele e outras pessoas por medo dele, porque ele foi um homem maldoso demais. Ele matou a esposa, matou os sobrinhos, ele era um homem perverso. Mas Herodes, ele quando fica sabendo que tem um rei dos judeus que não é ele, diz a palavra do Senhor o seguinte, versículo de número 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles: onde está o Cristo? Onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Essa profecia está lá em Miqueias 5:2. Mas, amados, uma coisa fica notória. Esses homens, quando Herodes ele fica sabendo que tem homens procurando pelo rei dos judeus, ele chama os escribas, aqueles que conhecem a palavra, e começa a falar: aonde? Me fala aonde que vai nascer o Cristo. E eles, sem titubear, eles falam: ele vai nascer em Belém. Ele vai nascer em Belém, porque está escrito na profecia. Eles conhecem a palavra de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção, que esses magos, eles não conhecem, mas vêm de longe para adorar a Cristo. E os que conhecem a palavra, nem foram lá para ver se tinha nascido ou não. Nem foram lá para adorá-lo. E o que eu entendo com isso, amados? É que tem muitas pessoas que entrou num grau de frieza tão grande, que pensam que o seu conhecimento, a fonte que ela tem dentro dela, já é mais do que suficiente para que haja salvação na vida dela, ou ela mesmo já não quer buscar mais, ela já buscou muito na vida, ela já tem tanto tempo buscando, lendo a Bíblia. Mas, meu irmão, você lembra quando você se converteu? Eu me lembro. Qualquer turminha que estivesse falando de Jesus, eu queria estar ali, eu quero aprender, eu quero saber, se fosse longe, se fosse perto, se fosse no monte, se fosse aonde quer que seja. Estava falando de Deus, eu quero ir aprender. Mas à medida que o tempo vai passando, nem de casa você quer sair mais para vir no culto. Nem de casa você quer sair mais. Vai ter uma vigília hoje aqui na igreja de oração. Vigília? Não vou não. Gente, vamos reunir, vamos lá para o monte orar, ajoelhar na terra, pôr a cara no pó, falar que Ele é Deus, que nós não somos nada. Pastor, não dá não. Não dá não, porque sabe como é?
Quem conhecia até a profecia do nascimento nem se levantou do lugar para ir lá adorar Jesus. Quem conhecia pouco, sabe o que fez? Rasgou o mundo para adorar o Filho de Deus. Em qual patamar desse que você está? Você tem adorado a Deus? Você tem se movido? Ô pastor, eu tenho dia que eu chego quase dormindo em casa, mas não dá para dormir sem a proteção de Deus. Eu venho para a casa de Deus. Olha que eu moro longe, eu tenho que vir, eu pego um ônibus lá no centro, eu desço aqui, chego atrasado, mas ainda que seja um pouquinho de nada, eu quero participar, porque para mim vale a pena. Porque para mim vale a pena, eu dependo de Deus, eu preciso conhecer mais de Deus. Mas tem muita gente que eu vou te dizer, neste dia, está em casa, 8h30 deitado no sofá, vendo um monte de série na TV, com um prato de comida na mão, porque sobrou da ceia de ontem. Tomara que a maionese azeda no estômago. Brincadeira, tá, amados? Mas, amados, sabe por quê? Porque às vezes pensa que Deus entende. Não, Deus ele sabe. Meu irmão, ninguém perde nada em se esforçar em buscar a Deus. Porque uma coisa que a palavra de Deus ela diz, que nem um copo de água fria Deus esquece. Quando você se levanta para buscar a Deus, Deus ele começa a se levantar e escrever uma nova história para você também, para mudar a tua vida, para fazer coisas novas, para trazer coisas diferentes. Aleluia! Diz aqui, ó, continuando, que esses homens, eles sabiam da profecia, e Herodes, ele vai chamar aqueles magos que estão perguntando, cadê o Cristo? Nós viemos adorá-lo. Nós viemos adorá-lo. E diz aqui no versículo 7, com isto, Herodes, que era um hipócrita, ele vai dizer aqui, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceram. E começou a perguntar, ó, seja preciso, que dia que a estrela apareceu? Foi dia tal. Que horas? E quanto tempo que você conseguiu ver? Eu quero precisamente, porque ele queria traçar uma linha do tempo para conseguir entender a profecia, se estava tudo certo. E diz aqui no versículo 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente, com todo detalhe a respeito do menino. Olha que hipocrisia, faz tudo isso, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Aqui a hipocrisia transbordou. Fala para mim que eu também quero ir lá adorá-lo. Ele tem uma coisa no coração, ele quer matar o menino, mas na boca dele sai outra, hipocrisia. Ele quer fazer outra coisa totalmente diferente, mas aqui a hipocrisia transbordou em Herodes. E esses magos, eles vão sair dali e eles têm até mesmo a intenção de voltar. Diz aqui, ó, depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, estava na frente dele, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando eles viram, é o local, a estrela parou, é ali dentro que ele está. Eles começaram a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E diz aqui no versículo 11, entraram na casa. Espera aí, pastor. Jesus ele não nasceu numa estrebaria? Como que aqui está dizendo que eles entraram numa casa? Porque, amados, o tempo aqui é quase 2 anos depois do nascimento de Cristo. Ele já está na casa, em uma casa. E eles ainda estão em Belém, por causa que eles não podem sair dali enquanto Deus não direcionar. Passaram-se 2 anos aproximadamente, por isso que diz aqui, entrando na casa, viram o menino com Maria. Eles não viram ele numa manjedoura, ali cheio de enroladinho, não. Eles viram o menino no colo de Maria. E diz aqui o seguinte, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E olha que interessante.
Eles estão ali na casa e Maria está lá de pé, conversando, falando, recebendo eles. Mas sabe quem que eles vão adorar? Jesus. Eles entram naquela casa com o intuito no coração, adorar Jesus, não é a Maria. Maria está lá. Eles poderiam ter dito assim também: ô Maria, bendita és tu entre as mulheres, me dá aqui sua mão, deixa eu pedir uma bênção também. Só que não, eles foram direto no menino e adoraram somente a ele. Ele é o centro, amados. Na casa que Jesus está, é ele, é somente ele. Tem que ser tudo dele para ele, sabe? Porque ele que é o desejado das nações, ele que é o aguardado, ele que é o alfa e o ômega, ele que é o filho de Deus na terra. Então esses homens, eles chegam ali dentro daquela casa, prostrando-se, o adoraram. Não dividiu a adoração, não teve lobbyzinho, ô Maria, bendita és tu entre as mulheres. Não, Jesus nasceu. Maria saiu de cena. E amados, Maria ela não ficou nervosa por causa disso. Sabe o que eu acho que deixa Maria nervosa? É o povo ter colocado ela numa condição que ela mesmo não aceitaria. Uma adoração que ela não aceitou para si. Porque ela sabe muito bem o lugar que ela tem na história. Que é nada mais, nada menos que uma serva de Deus. Porque ela falou assim, como serva: cumpre em mim o teu querer, Senhor. Não tem esse negócio de Deus cumprir o querer de Maria. Igual muita gente fala, não, Deus, o filho cumpre o querer da mãe. Não. Ela quer que cumpra o querer do Pai Todo-Poderoso na vida dela. Não tem título, mãe de Deus, mãe do Filho de Deus. Não existe isso. Não tem passagem na Bíblia que ela recebeu esse título dado por Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E diz aqui, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Aqueles homens, eles chegam, começaram a adorar, e amados, eles vão trazer 3 presentes para aquela criança, que é para o Filho de Deus. O ouro, representando que era um presente que era dado para reis. Como Jesus, ele é o rei dos reis, assim como a rainha de Sabá, ela trouxe um monte de presente para Salomão, mas uma coisa que ela trouxe muito foi ouro, reconhecendo a realeza de Salomão. Então, para Jesus, o ouro representa que ele é rei. Ele é rei. Aí trouxeram ali o incenso, que representa, amados, o incenso, ele era utilizado pelo sacerdote, quando o sacerdote ia apresentar as orações para Deus. Sabe o que eles estão dizendo? Que Jesus, ele é o caminho, a intercessão que vai ao Pai. É ele que é o novo e vivo caminho, que vai fazer com que a oração no nome dele seja ouvida pelo Pai. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas também eles trazem a mirra, que era tanto um perfume quanto um produto usado para embalsamar, mostrando que Jesus, ele nasceu para morrer pelo povo também, para os pecados do povo. Ele tinha uma missão concretizada, que tinha que ser realizada. E diz que eles vão entregar as suas ofertas, os seus presentes. No versículo 12 diz assim: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E o principal, amados, que eu aprendo e eu quero ensinar para você aqui na história do nascimento de Jesus, é o que aconteceu aqui agora. Esses homens, eles entram na casa e adoram a Jesus. E todo aquele que adora Cristo, ele nunca mais volta pelo caminho que ele veio. A pessoa que vem para a casa de Deus, ela pode ter entrado drogada. Se ela adorar Cristo verdadeiramente, ela nunca mais volta pelo caminho das drogas. Se ela entra na casa de Deus na mentira, no erro, se ela adorar Cristo, igual esses homens adoraram ali, se derramando, nunca mais ela volta pelo mesmo caminho. Porque ele faz um novo e vivo caminho nas nossas vidas.
Você lembra quando você chegou na casa de Deus desacreditado? Mas quando você adorou Jesus de verdade, levantou a mão, ergueu as mãos para Ele, Ele traçou um outro caminho para você. Um caminho de alegria, de felicidade. Quem adora Cristo? Ô pastor, e se na casa tivesse só Maria e José tivesse ido levar o menino para passear? E aconteceu o mesmo que acontecia comigo quando eu era devoto de Maria. Eu ia para a igreja católica e depois voltava para o boteco. Aí eu saía do boteco, voltava lá e adorava, vinha com cigarro na mão, saía da igreja com cigarro na mão, volta pelo mesmo caminho. Mas quem adora Jesus, nunca mais o caminho será o mesmo. Ele tem um caminho muito abençoado, preparado para todos nós. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. E amados, para a gente concluir, fazer uma oração, qual que é o verdadeiro sentido do Natal, hein? O verdadeiro sentido do Natal é esse presente que é Jesus. Jesus é o presente de Deus para todos nós. É um presente que não se pode comprar com dinheiro, com ouro. Veio dele. Deus deu o seu Filho. Ele entregou o seu Filho. Ele nos deu um presente no qual muda as nossas vidas. É um presente permanente na vida daquele que crê. Por isso, que em nome de Jesus, você está aqui hoje. Pastor, eu estou meio triste por causa que ontem foi Natal, não ganhei nada de presente. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele veio por você. Deus, ele entregou o seu presente e ele permanece para todo sempre. Ah, pastor, eu queria ganhar uma bicicleta, não ganhou não, mas Jesus, ele está na tua vida, ele é o maior presente de Deus, melhor do que qualquer bicicleta, melhor do que qualquer coisa. Jesus, ele é suficiente. Amém? Então vamos aplaudir o nome dele.